Muito bom dia, pessoal. Muita luz nessa sexta-feira. Eu vou narrar aqui uma experiência de quinta dimensão que não foi muito complicado de fazê-la, pois eu fiz dentro de minha própria casa. Então vou chamar esse vídeo de Plano Mental, o céu em sua casa. Por que em sua casa? Porque em vez de eu me deslocar a grandes distâncias, eu experimentei estudar essa quinta dimensão mais próximo do meu veículo físico. Eu usei do desdobramento anímico em primeira mão. Eu senti a descarga elétrica, que é dito que é a descarga do projetor, né? Isso acontece através do fio de prata. Pessoas que passaram por EQM sentem o mesmo, e aqueles que tiveram morte constatada, né, óbito, e voltaram, dizem terem a mesma sensação, muito breve, e depois muito libertadora por final, segundo estes. Nós projetores também sentimos o mesmo e sentimos essa necessidade de liberação após essa descarga, né? E sempre a temos. Também acontece com o mediúnico, quando ele é onírico, dele se comunicar com almas, que são seres vivos, que estão nesses planos, e ao questioná-las o que sentiram após o desencarne, quando o mediúnico identifica aquele como desencarnado. O desencarnado tem características e cheiros que o vivo não tem. O vivo ele é neutro, enquanto tendo corpo físico. A questão de cheiros e características você vai ver no vivo, mais no corpo físico. Ele pode ser um nômade, por exemplo, ele nunca faz higiene. O odor do corpo não vai, em vida, passar para os veículos. No desencarne, não é que vá o cheiro do veículo físico, mas terá um odor em particular. Difícil de explicar. Mas o assunto não é esse. O assunto é plano mental, o céu em sua casa. O que significa isso? Isso faz jus àquele ditado que diz: o lugar não te faz, você faz o lugar. Então, dentro do espaço onde você vive, se você vive em harmonia, aí poderemos dizer que o céu é aqui, mas aqui onde? Não nas paredes de sua casa física, mas no espaço onde você transita, entre paredes, dentro da sua casa. Se você tem harmonia dentro da sua casa, se você se desloca com o seu veículo de mente dentro de sua casa, você verá essa harmonia. O que é harmonia? O que é o bom pensamento, o bom pensar e o bom sentir? É muito interessante porque essa experiência foi agora há pouco e eu ainda me vendo dentro do corpo, naquele interregno, naquele deslocar paulatino que tu sente a descarga. Eu já estava vendo símbolos do Reiki numa tela espacial dentro da minha própria casa. Então eu enxergava
o físico da minha casa, o etérico da minha casa, o astral da minha casa e estava no mental da minha casa. Então, quer dizer, a frequência, o local que eu estava era o mental entre as paredes da minha casa. Quer dizer que é diferente lá fora? Não. Só que lá fora, se eu sair do planeta, é um mental espacial. Se eu estou dentro da minha casa, é um mental particular. Mas não é aquele conceito de mundinho de cada um. É um mental, com as suas características, com seus sistemas, com suas metodologias. Eu me vejo na necessidade, perdão, de ter mãos. Só que o corpo mental, ele não é um veículo antropomorfo. Ele é um ovoide, uma bolha, né? Um ovo áurico. Às vezes ele é confundido com esses nomes aí, mas tá beleza porque faz algum sentido essa analogia. Na carência de não saber explicar, a gente vai fazendo comparações. Porque o curioso de tudo é que a própria mente racional não consegue explicar. Imagina o que acontece, né? Ao tentar explicar o que é acima dela. Aí as outras mentes racionais vão achar que é uma bobageira, que é um devaneio, uma imaginação. Só que a própria imaginação é mecanismo dessa mente racional que não se compreende. Então eu tento usar as horas de sono para entender essa mente racional, o que há abaixo dela, o que há acima. Evidentemente que não consigo em 100% na íntegra, mas a gente pode trazer grandes experiências, né? Grandes aprendizados dessas pequenas experiências. Então, eu me desloco, vejo que estou em um ovoide. Esse ovoide, ele é como se fosse uma bolha d'água pendendo para a cor azul. Depende de sua tônica de vida atual, quando você está diante dessa experiência. Eu, como estou ligado muito à espiritualidade, esse ovoide, essa película translúcida, ela pegou um pouco do tom da contemplação, né? Não da fé cristã, a contemplação realmente espiritualista, porque eu passo mais tempo pensando na questão do espiritualismo, nos espiritualismos, né? Então, meu veículo tomou esse tom, né? Essa coragem com tônica azul clara. Muito parecida já com o tom do próprio plano. É aí que está. Quando você se começa a ficar na tonalidade do ambiente, você já não tem mais uma mente individual. Você começa a ficar uma mente com uma mente universal. Universal como assim? Daquele universo. Não quer dizer que você já é manásico, búdico, átmico. Não. Você se torna uma mente harmônica, mesmo sendo racional, com o plano que o deu origem. Estão entendendo? Você começa a pensar corretamente com o racional, racional. Com o intelecto, que não é o racional raso, conceitual, individual. Estou flutuando como se eu fosse uma grande bolha dentro de uma piscina de ar, dentro de minha casa. Como já especifiquei, eu vejo a minha casa física. Só que ela está tão distante ao mesmo tempo perto, é como se eu fosse
tivesse no físico e tivesse ali, 3 dimensões acima. Infrequência é uma coisa inexplicável, não vai ser narrável aqui em palavras. Eu via as partículas da minha casa sem mudar a aparência dela, distante e ao mesmo tempo no local onde eu costumo ver. Pessoal, sabe, difícil de falar em palavras. É como se eu estivesse num céu, vamos dizer, uma fração de um céu universal, mas dentro de minha casa. Como tudo é mental e a mente molda tudo, eu peço para que esse corpo mental tenha algo de antropomorfo, porque ele não é antropo. Ele é um corpo energético, é uma bolha energética. Só que acho que ele confunde e puxa o astral. O astral tenta entrar, isso que eu digo, que tem escolas aí que são perigosas, porque te dizem para te apegar em veículos inferiores e levá-los, olha só, levá-los para uma frequência que não é deles. É meter o nariz onde não é chamado. Na verdade, não é meter só o nariz, é meter o corpo todo. E o astral, meu veículo emocional, quis se agarrar novamente ao mental, porque eles estavam desdobrados, né? Ele ficou ao lado da cama caído como um casaco, meu corpo físico ao lado, com o etérico que não pode sair, né? Se ele sair, ele pode sair só um pouco para a gente analisar chakra, mas não é aconselhado, que deixaria o corpo muito desgastado. Você acordaria no outro dia, quando o seu etérico sai, no outro dia você está uma bagunça, um caco, porque você tem a sensação que dormiu a noite toda, mas não descansou a noite toda, né? Você acorda tão cansado quanto foi dormir. Mas não é essa mecânica que eu quero falar. Eu quero falar do céu dentro de sua casa. Estou nessa piscina de ar, sou uma bolha, né? Não vou chamar de piscina d'água porque não é o etérico. Porque esses elementos estão ligados aos planos. Então eu vou chamar de piscina de ar. Estou flutuando, como se fosse um balão de hélio. Nisso deu querer ter forma antropo e o mental entender que então você quer o astral quer entrar na frequência, ele quer acelerar. Eu sinto um cheiro de queimado peculiar que eu já senti em outros lugares, em outros eventos e outras experiências. Inclusive uma vez eu falei que em Duat, ou Tuat, né, a gente chama do egípcio, que alguns, né, eubiose, teosofia diz que é plano mental já. Eu não digo que é plano mental, eu chamo de astral superior. Eu sinto sempre naquela frequência um cheiro, um odor de amendoim tostado. Eu chamei do plano do amendoim tostado, da carência de não ter outra explicação. Então eu vejo que é arriscado meu astral de quarto sistema querer entrar numa quinta coisa, numa quinta dimensão. Eu o descarto de novo, com medo de o lesá-lo. Que ele começou a ter um cheiro como se fosse de fio queimado, né? Ficou no ar. É incrível como é aguçada a olfação ali, e no corpo físico a gente tem muito pouco disso. Ali já está consolidado, porque o mental, na verdade, é o mesmo mental manásico, que é o responsável pela olfação. O que a gente tem menos é o quanto a gente está mais afastado de um plano. Se aquele plano da olfação você tem menos, então você está em um corpo físico, enquanto físico, deveras afastado daquela frequência que é o mental divino. Por isso que a gente é tão racional, tão intelectivo. Então espero que vocês tenham entendido a minha dissertação
as conexões que eu estou fazendo enquanto eu vou, né? Porque é tudo espontâneo, está vindo dos registros da consciência, né? Com a filtragem de corpo, quando entrou no corpo, eu estou narrando já com a filtragem, né? Mas até estou sendo elegante ao falar, porque eu estou pegando bastante da memória, está vindo bem à tona com os detalhes, né? Então eu descarto de novo esse veículo, ele cai ao chão aqui do meu lado. Mas eu vejo que se tudo é mental, eu vou moldar esse ovoide com mãos para mim poder tocar. Não sei se eu me tornei todo antropomorfo com aquele ovoide, com o meu veículo mental. Por isso que é dito que ele nem é um corpo, porque ele pode ser moldado, é ideoplástico. Mas não quer dizer que eu possa ficar inventando coisa, né? Eu não inventei pensamento, eu não criei outra casa, eu não criei um mundinho. Eu deixei a coisa na neutralidade. Eu queria observar, estudar o ambiente. Eu vejo dentro daquela película azul clarinho, que dizem que a Garta é azul clarinho. Na verdade, a Garta é tudo, pessoas. Todo o plano mental, tá? Existem locas, pontos, como planetas, por exemplo, são nucleoides de matéria dentro de todo um espaço. Mas os átomos que tem num planeta coeso está em todo o espaço. Só que lá está disperso. No planeta está concentrado. Então estou ali com aquele veículo, consegui moldá-lo. O veículo é translúcido, continua azul clarinho, translúcido, como se eu fosse de um vidro maleável. Eu pergunto sem gesticular palavras, porque ali eu não tenho um veículo físico. Eu penso, no entanto, existo. Aí que veio a frase, né? Porque pensamento tem cor e som. Eu penso, o que é pensamento? Perdão. Me aparecem como na gravura aí, só que um pouco mais verde, essas espécies de bolhas, células, né? Bem assim, me aparece um verde cana, né? As cores. Eu não consegui representar aí nessa imagem, porque o Google não vai ter a imagem de um plano, né? É uma mera representação, tá bom, pessoas? Apesar que aquele azul clarinho ele está muito próximo. Esse branco também muito próximo das bênçãos, né? Das terapias que a gente faz dentro de casa, né? Os reiki e tudo mais. Então me aparece essa piscina de glóbulos verde cana. Aquilo ali é o pensamento neutro, o verde de Forrat. Eu não estava pensando nada, pessoas. Eu apenas estava pensando. Só que eu não estava dando direcionamento. Quero pensar bem ou mal, bonito, feio. Pensando na conta, no relacionamento ou no não relacionamento, na solidão. Eu não tinha nenhum pensamento, eu apenas estava pensando. Aquilo era a matéria-prima do pensamento. Eu podia fazer o que eu quisesse com aquilo. Essa é a sensação. Com aquela mão mental antropomorfa, eu toco. Mas eu vejo que não tenho tato. Eu já falei para vocês, tato é só no físico. Eu sinto como a gente sente, por exemplo, uma bolha. Imagina você estar dentro de uma piscina d'água. Você tenta pegar uma bolha, é como se você tocasse e não tocasse. Difícil de explicar. Então ali eu vejo o que é pensamento. Matéria-prima do pensamento são glóbulos verdes, né? Forrate puro, que molda junto com Kundalini qualquer coisa. Então aí que tudo é mental, mas é preciso da polaridade, né? Forrate Kundalini. Então ali vejo pensamentos com tônicas de Forrate. São neutros, matéria-prima, eu posso pensar o que eu quiser. Logo, né? Agora eu vou falar uma gafe, né? Logo pensei em não pensar. Mas foi bem assim mesmo. Não sei como a minha consciência se conscientizou que eu não deveria pensar, para não atrapalhar o processo.
eu pego e penso, o que é o amor aqui? Me aparece uma desses glóbulos se traveste em pétalas de rosas. Eu trago a um nariz fictício, né, a um mecanismo de olfação que a gente tende a imitar, a achar que tudo é físico, e trago com aquela mão fantasma, né, espiritual, né, já mental, até um nariz fictício que eu plasmei na hora ali. Eu senti uma potência, um perfume, pessoas, que não, você não sente aqui. É um cheiro de um perfume que não existe no plano físico, né? E aquela pétala, aquele glóbulo que se transformou numa pétala rosa, a minha consciência grita dentro e diz, só faltava ela dizer, estúpido. Só que ela é amorosa, ela não diria isso. Mas estúpido, veja, agora você entende por que presenteio rosas para as pessoas quando as amam enquanto vivas. E as também presenteio rosas quando elas se vão. É o símbolo do amor, a rosa, né? Todo chakra existe suas pétalas em movimento, em alto giro. Você vai dizer que são rodas, por isso o nome é chakra, mas na verdade são rajísticos. Eles são pétalas, né, triangulares, como, né, vamos dizer, elípticas, né, porque são como hélices. Me extasio com aquilo, com aquele cheiro, tudo. Estou dentro da minha casa, pessoas. Estou na quinta dimensão, dentro do espaço físico, que lá no físico, que é aqui e lá ao mesmo tempo, é as paredes internas da minha casa, é o espaço onde eu vivo. Mas estou num plano mental, estou vendo todas as coisas. Por isso que eu digo, eleve sua vibração enquanto dormes, que você vê a tudo. A consciência, ela vê a tudo. E o mental concreto, ele já quer ser consciência. Por isso que ele é racional, por isso que ele está tentando racionalizar tudo, raciocinar em tudo. Porque é da natureza da consciência conscientizar tudo, saber tudo, conhecimento, né? É consciência em conjunto. Então, pessoas, depois eu quero aproveitar, eu estou sentindo, tá, uma atração como se eu fosse um imã e tem outro imã, o corpo físico. Está querendo puxar. Por quê? Porque o meu átomo bindu está no ventríloco esquerdo do meu coração e ele saiu comigo, né? Ele está no núcleo do meu veículo mental. Só que ele começa a me avisar que está na hora de voltar. Eu não sei o que é, qual é as intenções certas desse Deus interno que ele achava melhor, né? Porque o astral acho que já estava querendo se envolver de novo. Aí poderia dar o conceito de fogo, né? Fogo na alma, arder em chamas, porque o astral estava querendo se meter, a emoção já estava querendo revestir, porque pensamentos são revestidos por emoções depois de paridos, né? Para esse astral não tacar fogo, porque uma coisa de menos frequência, vamos dizer, algo de 40 watts, você colocar no 220, ou vamos dizer de 110, com 40 watts, e você coloca ainda no 110, você explode, você toca fogo na coisa. Já me aconteceu aqui, né? Em Porto Alegre era 110, a voltagem aqui é 220, queimamos algumas coisas até de pegar fogo mesmo. Então eu comparo isso com os nossos veículos, é querer botar 110 no 220. Esse ponto, essa consciência que sou eu, né? Em excelência, a primeira pessoa da consciência sou eu, da minha. Ela já está avisando como, não é com voz, pessoas, é com uma atração eletromagnética que você não traduz. Quando
Lá você traduz, mas quando você acorda você não consegue explicar em palavras. Porque é coisa da consciência, não vai vir em palavras. Acontece, deu, né, aquela atração e eu peço, pai, mestre, interno, qualquer coisa que me veio, me mostre então o que que é o mal, né, o que é ruim, qual é o conceito de ruim. Aqueles glóbulos que eram matérias-primas de pensamento, né, formas que darão formas para as formas pensamentos. Olha só que complexo. Ou talvez não. Para mim, no momento presente, foi muito simples. A gente é que complica. Aqueles glóbulos como se fossem células, hemácias, né, glóbulos sanguíneos, se juntaram e se transformou numa forma de uma samambaia morta, queimada, como se tivesse sido queimada pelo sol, ou tivesse sido enterrada, já estava em franco estado de decomposição. Sabe que a planta também decompõe. Eu pego com aquela mão, né, aquela mão, vamos dizer, provisória, né? Porque ela depois vai, aquele veículo vai tomar a forma de ovoide de novo. Eu bem rapidamente coloco, né, perto da onde eu achava que tinha um mecanismo de detecção de odores, né, como se eu tivesse um nariz, mas eu não tinha um nariz. Aproximo e sinto o cheiro da morte, o cheiro da podridão. E aquilo começou a me vir muito rapidamente. A ignorância é podridão. O conceito é podridão. A opinião sem precedência, sem experiência, é podridão. Nossa, eu peguei aquilo, me assustou, sabe? Não me, que tenha me assustado, porque quando tu pensa, tu não sente. Quando tu sente, tu não pensa. Mas aquilo assim me deu um impacto elétrico, que eu joguei aos ares, aquilo ficou flutuando, né? Junto a mim, que também flutuava, ou nadava no plano, mergulhado naquele plano. E eu volto para o corpo. Enquanto eu volto para o corpo, eu vejo de novo. Porque esses planos eles têm frequências, subplanos, né? Subpisos frequenciais. E eu fui entrando no corpo. Quando eu vejo o etérico, eu vejo o símbolo do Reiki, o Chukurei, que eu tinha feito antes de dormir, ontem à noite, né? De proteção para harmonizar tudo mais. Ele branquinho, naquela tela preta e branca do etéreo, né? Que o etéreo é muito parecido com o plano mental, só que ele é físico. O plano mental ele já está pendendo lá para a tríade, né? O etérico já é elemental. Você também vê o plano físico, porém energético. Então, para você ver a energia, você tem que estar a partir do etérico, que ainda é terceira dimensão, porém um piso acima, é o físico superior. Depois tem a quarta dimensão astral e a quinta, onde foi, vamos dizer, o cenário da narração desse vídeo. Tá bom, pessoas? É isso que eu queria contar para vocês, um pouco, né, do mundo dos pensamentos, né? E uma coisa muito interessante, pessoas, que quando eu me acordei às 5 horas da manhã de hoje, o que que eu pedi para o meu íntimo? Eu quero pensar como uma criança. Então, tudo que eu narrei para vocês, pessoas, é o mais próximo do que uma criança pensa. O mundo mental da criança, o sonho da criança. E eu vou dizer para vocês, a criança, ela tem sonhos lúcidos e mentais. Daí ela vem dos sonhos, ela conta, mãe, eu flutuei num balão, foi assim. E o adulto, que é a verdadeira criança, acha a criança criança por narrar essas experiências lúcidas. O amiguinho imaginário, que não é imaginário coisíssima nenhuma. Imaginária é o medo da conta, medo da solidão, que o adulto e o idoso
tem em si. Parece que a gente nasce adulto, sábio, e se torna criança estúpida ao longo dos anos. E não era para ser assim. Cabe a nós reverter esse quadro, mas sem deixar da criança ser aquela adulta pequena que ela é. Queres ser grande? Diminua-te. Não existe simbolismo maior dessa máxima do que a criança. Eu entrei no mundo mental da criança, o céu em sua casa. Então, aquela pessoa que teve harmonia, ela não tem ainda preparação para ir para um mental cósmico, que seria um paranirvana. Ele pode ficar no nirvana 100 anos dentro da sua casa, só analisando e estudando seus pensamentos enquanto residente daquela casa. Vejam que maravilha, pessoas, a ponto de os próximos moradores morar naquela casa e talvez você escolher entrar no útero, se tiver um útero, se tiver uma mulher naquela casa, e você ser filho daquela família e experienciar aquela casa novamente. E vir insights durante a vida em que você foi feliz ou infeliz mesmo, tudo é experiência, dentro daquela casa. Por isso que às vezes a gente tem sonhos que a gente sonha com casas, com lugares, locais. Possa que já tenha acontecido essa mecânica nesses locais. Tá bom, pessoal? Paz reverencial a todos e muita luz. Luz azul clarinha do plano mental. O céu em sua casa.